Irmãos, dando continuidade à nossa exposição do livro de Apocalipse, convido a todos que abram suas Bíblias no capítulo 2 de Apocalipse, Apocalipse 2, nós faremos a leitura do verso 12 ao verso de número 17, Apocalipse 2, 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pai, mais uma vez nos colocamos, ó Pai, em Tua presença em oração. E desta vez pedimos, ó Pai, que fale conosco, Senhor. Dá-nos, ó Deus, o Teu ensino, dá-nos, ó Deus, o Teu alimento, que o Teu Espírito Santo acalme os nossos corações nesse instante, que nada desvie a nossa atenção, que possamos estar todos atentos, ó Pai, à Tua voz nesse instante. Ó Pai, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, às vezes nós recebemos notícias nas redes sociais a respeito de determinados alimentos industrializados que são recolhidos pela indústria devido a algum tipo de contaminação. Essa semana mesmo eu vi a respeito de uma determinada marca de doces e balas que teve alguns dos seus produtos recolhidos por conta da contaminação com salmonela. Há muitos anos atrás, eu lembro-me de um e-mail, as redes sociais ainda engatinhavam, a gente recebia muita coisa por e-mail. Eu lembro que eu recebi um e-mail a respeito de molhos de tomate, que haviam feito diversos testes em laboratório com diversas marcas de molhos de tomate e encontraram desde coliformes fecais, em alguns desses molhos, até pelos de rato. E você e eu vamos ao supermercado e compramos molho de tomate, compramos um doce, uma bala e tantas outras coisas, tantos outros alimentos, sem ao menos ter ideia da contaminação que ele sofre. Mas uma vez que a gente conhece, a gente fica sabendo da contaminação, creio eu que muitos de nós deixamos de comprar esses produtos. Você não vai comer uma macarronada com pelo de rato. Você não vai comer um doce com salmonela ou com algum coliforme fecal. Aquilo dá ânsia na gente, porque o alimento ele deve ser limpo. Ele deve ser preparado num ambiente limpo. A gente não vai ingerir algo que tem algum tipo de contaminação. Bom, meus irmãos, se somos criteriosos no âmbito alimentício, obviamente que muito mais deveríamos ser criteriosos no âmbito moral e também espiritual. Acontece, meus irmãos, que existem algumas pessoas que são chamadas de licenciosas. O que é licenciosidade? O que é alguém licencioso? Segundo o dicionário
Michaelis, ou Michaelis, né? Se escreve Michaelis, licencioso significa aquele que abusa da liberdade, caracterizado pelo desregramento moral, devasso, priápico, contrário aos bons costumes, ofensivo ao pudor, que revela libertinagem. Uma pessoa licenciosa é uma pessoa permissiva, uma pessoa que abre fácil a guarda, é uma pessoa que quebra facilmente as regras, uma pessoa que não é firme nos seus princípios. É aquela pessoa que é tolerante e aberto a tudo, mesmo a coisas moralmente e espiritualmente erradas. Geralmente, o licencioso é aquela pessoa que relativiza as coisas. É aquela pessoa que não tem firmeza moral ou que age conforme a sua conveniência. É aquela pessoa que, quando você fala que uma prática ou uma opinião dela é errada ou pecaminosa, ela vai responder para você o seguinte: veja bem, isso é uma questão de interpretação, eu não vejo assim. Cada um tem a sua opinião, não tem nada a ver essas coisas. É como se ela dissesse o seguinte: olha, não tem nada a ver um pelinho de rato num molho de tomate. Você não vai ver mesmo. Você vai tudo lá para dentro mesmo e depois vai sair tudo. Então não tem nada a ver. Só que vejam, meus irmãos, pior do que um alimento físico são, como eu disse, as nossas práticas, os nossos pensamentos. Isso porque o licencioso, ele é aberto. Ele diz que não tem nada a ver, cada um tem a sua opinião, cada um tem as suas ideias. Aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, aquilo que eu defendo, cada um tem a sua própria postura. E quando você ou qualquer outra pessoa diz que existe um padrão, e esse padrão é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, nós somos criticados por sermos linha dura, queremos que tudo seja cumprido à risca. Mas nós vimos lá no Salmo 119, versículo 4, Deus falando que Ele ordenou-nos para que os seus mandamentos fossem cumpridos à risca. Deus, meus irmãos, não tolera nenhum pecado sequer. Deus não tolera nenhum pelo de rato sequer em nossa vida, em nosso coração, como se, fazendo uma ilustração, que o pelo do rato fosse um pecado. Deus não tolera nenhuma impureza. Ele deseja que nós cumpramos os seus mandamentos à risca. Porém, alguns ou muitos indivíduos são abertos à licenciosidade, à permissividade, não somente indivíduos, mas também igrejas inteiras. Igrejas que toleram, que permitem que sorrateiramente, sutilmente, práticas mundanas, práticas antibíblicas entrem nas igrejas, entrem na vida dos crentes, dizendo: isso não tem nada a ver. Proibir isso ou não deixar com que essas coisas entrem no meio da igreja é ser radical demais, é ser fariseu, é ser proibitivo demais. É isso que muitas dessas pessoas vão dizer, muitas dessas igrejas vão dizer. E esse era o caso da igreja de Pérgamo, a terceira das 7 igrejas da Ásia, que Jesus ordenou que o apóstolo João escrevesse para cada uma delas uma carta específica. E esta igreja, meus irmãos, ela recebeu a sua própria carta. E como nas demais cartas, Jesus ele inicia a carta com uma apresentação. Ele diz assim no versículo 12: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sempre lembrando, meus irmãos, Jesus ele está endereçando cada carta a uma igreja e primeiramente, inicialmente, essa carta é dirigida ao anjo da igreja, ao mensageiro da igreja, aquele que trazia a palavra, o pastor da igreja. E o pastor leria essa carta para toda a igreja. E no caso aqui, a igreja de Pérgamo. Como a cidade de Éfeso e como a cidade de Esmirna, Pérgamo também era uma cidade muito grande. Era uma cidade muito importante na Ásia Menor. Lá ela estava localizada onde hoje é a Turquia, como as demais cidades.
E Pérgamo tem esse nome devido ao pergaminho. O que eram os pergaminhos? Pergaminhos eram rolos feitos de pele de animal curtida e nesses rolos eles escreviam livros inteiros nesses rolos de pergaminhos. Naquela época os livros eles não eram encadernados como são hoje, então eram rolos extensos de pergaminhos. Tanto que em Pérgamo existia uma biblioteca com mais de 200.000 livros, todos em rolos de pergaminhos, sendo um importante centro cultural. Mas Pérgamo, além de ser um centro cultural e um centro industrial, porque ali os pergaminhos eram fabricados, também era um importante centro religioso. Pérgamo tinha diversos templos dedicados aos deuses gregos, como Zeus, Atena, Nicéfora, Dionísio e Asclépio. Quem era Asclépio? Asclépio era o deus grego da cura, também chamado de Esculápio, o deus da medicina com aparência de serpente. Eu não sei se você já prestou atenção que muitas vezes nos jalecos dos médicos tem desenhado ou bordado no bolso uma cobra, uma serpente. Aquela serpente é uma alusão ao deus grego Asclépio ou Esculápio. Certo? E os gregos, eles criam que Asclépio, ele curava os doentes dos seus males. Isso fazia com que gente de todo o Império Romano fizesse romarias até Pérgamo. Pessoas doentes, pessoas enfermas, com males físicos, fizessem romarias até Pérgamo e fossem até o templo de Asclépio para que ali tivessem as suas enfermidades curadas. Asclépio, meus irmãos, ele era chamado pelos cidadãos de Pérgamo como Soter. Soter em grego significa salvador, porque eles criam que Asclépio ele salvava as pessoas das suas enfermidades. Zeus, o principal do deus grego, também era chamado pelos cidadãos de Pérgamo como Soter, como salvador. E, como se não bastasse a idolatria aos deuses gregos, em Pérgamo, a cidade de Pérgamo era o centro do culto ao imperador. É interessante que a gente tem visto que todas as cidades tinham um culto ao imperador. Elas disputavam entre si qual que era mais importante no culto ao imperador, qual que era mais impressionante. Mas parece que Pérgamo ganhava, porque Pérgamo tinha diversos templos construídos e dedicados aos Césares. Então era uma cidade importante na indústria, na cultura, na religião e também na política, porque o procônsul da Ásia Menor morava em Pérgamo. E o procônsul ele possuía o poder da espada. O que significava isso? O procônsul era quem decidia quem podia viver e quem podia morrer. Essa era a cidade de Pérgamo, meus irmãos. Prestou atenção como que era essa cidade? Pois bem, nessa cidade havia uma igreja. Nessa cidade havia uma igreja. E Jesus se dirigiu a esta igreja como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Jesus, mais uma vez, faz uma referência àquela visão que João teve do próprio Jesus no capítulo 1 de Apocalipse. E lá fala que ele tem, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. E isso, meus irmãos, tem toda a importância para os cristãos de Pérgamo, porque o que Jesus está querendo mostrar para eles e para nós também, que quem de fato tem o poder da espada não é um homem ou homens, não é um político, não é um juiz, não é uma autoridade humana, não era o procônsul de Pérgamo, mas o próprio Senhor. É Ele quem decide quem vive e quem morre. Ninguém pode nos fazer qualquer mal se o Senhor quiser, se o Senhor não quiser. Se o Senhor não quiser, não acontece nada de mal conosco. Só acontece o mal conosco se Ele assim o quiser. Por isso que é Ele quem decide. Quem fica doente, quem é curado. Quem permanece vivo, quem morre. O poder da vida e da morte, o poder da espada está nas mãos do Senhor. E é interessante que ele fala aqui no texto que essa espada sai da sua boca.
Isso é uma referência à sua própria palavra. A palavra é chamada de a espada do Senhor. Lá em Efésios capítulo 6, na parte que fala a respeito da armadura de Deus, nós pregamos esse texto há 2 meses atrás, nós vimos as peças da armadura de Deus e a última peça é a única arma de ataque do cristão, que é a palavra. A palavra é a espada do Espírito. E essa espada, diz o texto aqui em Apocalipse 2,12, ela está afiada de 2 gumes. Você já tentou cortar alguma coisa com uma faca cega? Em casa tem uma faca que ela estava completamente cega. Ela não cortava, ela fazia carinho. Você passava a faca num tomate e não fazia nada. Só que aí depois que nós afiamos a faca, ela só de olhar ela já corte rápido. E meus irmãos, veja, a espada de Cristo, ela é afiada. E o afiamento dela, diferentemente de uma faca que só tem o corte de um lado da lâmina, a espada que Jesus se refere aqui, ela tem corte dos 2 lados. É uma espada afiada de 2 gumes. Isso significa, meus irmãos, que a palavra de Cristo, ela tem dupla função. A mesma palavra que salva, condena. Por quê? A palavra, quando é pregada, os eleitos, ao ouvirem a palavra pregada, se arrependem dos seus pecados e são salvos. Os não eleitos, quando ouvem a pregação da palavra, seus corações são endurecidos e eles permanecem mortos, condenados em seus pecados, meus irmãos. Por isso que a igreja deve pregar a palavra. Pregar a palavra entendendo exatamente isso. Algumas pessoas, ao ouvirem a palavra, serão convertidas. Aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo, ao ouvirem a palavra vai cortar, ela vai penetrar seus corações e vai, de fato, convertê-los, salvá-los. Mas outras pessoas, aqueles que estão já destinados à morte, ao ouvirem a palavra, aquela palavra servirá como corte, já tirando eles da graça, enviando eles à condenação, meus irmãos. Além disso, Jesus é aquele que tem o poder da vida e da morte, certo? Não era o procônsul. É Jesus, pela sua palavra, quem decide quem é salvo, quem não é salvo, quem é trigo e quem é joio. É Ele quem decide não somente a vida e a morte física, mas também a vida e a morte espiritual. Essa é a apresentação da carta à igreja de Éfeso. A segunda parte da carta, meus irmãos, é a sua avaliação. Como nas outras cartas, ele também faz uma avaliação daquela igreja. Ele começa assim no versículo 13, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. De novo, Jesus fala, eu conheço, eu te conheço, eu conheço o lugar onde você habita. Meus irmãos, Deus nos conhece. Deus não conhece não apenas a nossa pessoa, o nosso coração, mas Deus conhece o lugar onde vivemos, o ambiente onde estamos inseridos, a escola onde estudamos, a empresa, o ambiente onde nós trabalhamos. Deus conhece a rua onde nós moramos. Deus conhece a família da qual fazemos parte. Deus conhece. Deus, o Senhor Jesus Cristo, não é um Deus alheio, desatento, ignorante. Ele conhece. Ele conhecia as obras dos crentes efésios, ele conhecia a tribulação dos crentes de Esmirna e ele conhecia o lugar que os crentes de Pérgamo habitavam. Mas a avaliação de Cristo é diferente da avaliação dos homens. Lembra que nós falamos como era a cidade de Pérgamo? Uma cidade importante, uma cidade rica, uma cidade com um grande destaque industrial, cultural, político, religioso. Essa era a avaliação dos homens. Se você perguntasse para alguém daquela época se ele conhecia Pérgamo, ele ia falar estas qualidades de Pérgamo. Só que Jesus não cita nenhuma dessas qualidades ou referências da cidade de Pérgamo. Ele diz que Pérgamo era o lugar onde estava o trono de Satanás.
Imagina se você ouve isso da sua cidade. Eu conheço a cidade onde você mora. Na boca de Jesus, lá está o trono de Satanás. E existem várias interpretações para essa expressão. Eu destaco duas. A primeira é a seguinte: Pérgamo era um importante centro religioso. Pérgamo tinha a adoração aos deuses gregos. Zeus, o principal dos deuses gregos, em Pérgamo ele possuía um templo que tinha 12 metros de altura. O pé direito do templo de Zeus em Pérgamo era de 12 metros. Imagina a suntuosidade desse negócio. Visível em todos os lugares ali. Asclépio, o outro deus, o deus da cura, ele recebia visitas de várias pessoas para a cura das suas enfermidades. E as pessoas diziam que estes dois deuses, Zeus e Asclépio, eram o Soter, o salvador deles. Só que Jesus ele fala assim: eu sou o Soter. Eu sou o Salvador, não Satanás, usando esses falsos deuses. Lembra o que nós lemos lá no Salmo 115? Os ídolos dos homens têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. Som nenhum lhe sai da sua garganta, nem Zeus, nem Asclépio, nem nenhum deus grego, nenhum ídolo criado pelo homem pode salvar. Ele salva. Mas Satanás usa esses ídolos para enganar as pessoas, para cegar a mente e os corações das pessoas. A idolatria era dominante em Pérgamo e Jesus fala: aí é o lugar onde Satanás habita. Aí é o lugar onde Satanás habita. Mas existe uma segunda interpretação que pode ser a mais provável. Em Pérgamo havia, como eu disse, o culto ao imperador, como nas demais cidades ali da Ásia Menor. Só que o que tudo indica, pelo que os comentaristas falam, Pérgamo sim era a cidade que se destacava, das 7 cidades aqui da Ásia Menor, era a cidade que se destacava o culto ao imperador romano, a César. Lembre-se que César, ele exigia, e no caso aqui era o imperador Domiciano, grande inimigo da igreja cristã. O imperador ele exigia ser chamado de Kyrios, em grego, Senhor. E os cristãos não aceitavam isso. Kyrios, Senhor, é somente Jesus. E quando os cristãos ali em Pérgamo diziam isso, que somente Jesus é o Senhor, recusando-se a dobrarem seus joelhos ao imperador romano, eles eram zombados, eles perdiam seus empregos, eles tinham seus bens confiscados, eles não conseguiam fazer comércio, comprar e vender, alguns eram presos e torturados e alguns eram até mortos. Então Satanás, ele usava as autoridades e a população de Pérgamo para atacar a igreja. Então sim, Satanás estava presente ali em Pérgamo, reinando, digamos assim, nos corações daquelas pessoas. E com isso, aquela igreja sofria, meus irmãos. Não era nada fácil ser crente em Pérgamo, mas mesmo assim eles não negavam a fé, eles conservavam o nome do Senhor, eles não negavam a fé no Senhor Jesus Cristo. E alguns até morriam, como o caso de um deles, o nome de algum deles, o próprio Jesus cita, Antipas. Esse nome, Antipas, se você quiser colocar esse nome no seu filho, no futuro, Antipas. Antipas significa contra todos. A pessoa que é do contra todos. Mas um nome muito, muito peculiar e um nome que fazia todo sentido. Porque Antipas, dizem os historiadores, ele se opôs àquela cidade. Ele se opôs à idolatria dominante naquela cidade. Antipas, segundo os historiadores, com muita coragem, ele não somente se posicionou contra a idolatria, como ele pregava contra a idolatria. Antipas ele foi um contemporâneo dos apóstolos. E quando ele foi preso, ele foi obrigado pelo procônsul a declarar a sua adoração ao imperador Domiciano e negar a fé em Jesus Cristo.
Sabe o que Antipas fez? Não. Jesus é o Senhor. Sabe o que fizeram com Antipas? Pegaram Antipas, levaram ele para a arena de Pérgamo e lá havia um boi de bronze. Colocaram Antipas dentro desse boi de bronze, acenderam uma fogueira embaixo e ele morreu cozido, porque ele não negou a fé no Senhor Jesus. Essa era a cidade de Pérgamo, o trono de Satanás. Não era nada fácil ser cristão em Pérgamo. E aqui? E no Brasil? São Paulo, estado de São Paulo, a cidade em que vivemos, Adamantina, será que é diferente? Será que no lugar onde nós vivemos, Satanás também não atua em corações, cegando mentes, endurecendo corações, oprimindo almas? Quantas pessoas no lugar onde nós vivemos servem a Satanás? Quantas pessoas no lugar onde nós vivemos são instrumentos de Satanás? Seja no nosso trabalho, seja na nossa sala de aula, na escola, na faculdade, até mesmo na nossa família, entre nossos parentes. Quantas pessoas são instrumentos de Satanás, meus irmãos? E Jesus conhece o lugar onde nós habitamos. E se você e eu formos fiéis, como os nossos irmãos de Pérgamo eram fiéis, certamente, não na mesma intensidade, não no mesmo grau, porque graças a Deus, ainda no nosso país, estado e município, nós não sofremos o mesmo tipo, o mesmo grau de perseguição que os nossos irmãos aqui sofriam. Que nossos irmãos, hoje, em outros lugares do mundo, sofrem. Mas mesmo aqui, com a liberdade que nós temos, se nós nos posicionarmos fiéis à fé no Senhor Jesus Cristo, seremos cancelados, seremos perseguidos, seremos zombados. Certamente não acontecerá no nível que aconteceu com Antipas. Não agora, no futuro eu não sei. Mas sim, nós vamos sofrer, meus irmãos, porque quando uma igreja ela se posiciona de maneira fiel ao Senhor no lugar onde ela foi colocada, Satanás se incomoda. Satanás, ele não se incomoda com crentes e com igrejas flexíveis, permissivas, que são licenciosas. Mas aqueles que são firmes, aqueles que são fiéis, aqueles que procuram cumprir os mandamentos de Deus à risca, esses incomodam Satanás, enfurecem Satanás. Como acontecia na cidade de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, aliás, era uma igreja fiel e o Jesus a elogiou por isso. Porém, Jesus ele fez uma grave crítica àquela igreja. Versículos 14 e 15. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Pérgamo era uma igreja fiel, porém uma igreja permissiva que tolerava a heresia no seu meio. Você percebe que Jesus, meus irmãos, ele não acusa aquela igreja de abraçar doutrinas ruins. Jesus ele não está falando aqui, olha para o versículo 14, ele não está falando aqui da tolerância à doutrina, mas tolerância a pessoas que sustentavam a má doutrina. Olha o 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. E lá no versículo 15, também tu tens os da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. E que doutrinas eram essas? Bom, primeiro ele fala da doutrina de Balaão. Balaão ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Lá no livro de Números, capítulos 22 a 24, nós vemos a história do rei Balaque e do profeta Balaão.
O povo de Israel, os israelitas, eles estavam caminhando pelo deserto, estavam rumo a Canaã, e a cada lugar que eles passavam, onde havia uma cidade, onde havia um reino, eles passavam, eles derrotavam aqueles reis, aqueles reinos, eles venciam porque o Senhor era com eles. Eles iam passar por Moabe, e o rei de Moabe era o rei Balaque. Balaque ficou com medo porque ele ficou sabendo que Israel tinha o Senhor ao lado deles e Israel poderia vencê-lo. O que Balaque faz? Balaque contrata um falso profeta por dinheiro e fala para esse falso profeta chamado Balaão o seguinte: olha, você vai amaldiçoar Israel para que quando eles vierem me enfrentar, eles percam, eles sejam derrotados. Tem a história, o episódio da mula que falou, e depois Balaão, ao invés de amaldiçoar Israel por 3 vezes, ele abençoou Israel. Isso até o capítulo 24 de Números. No capítulo 25, nós lemos que o povo, ele chega ali a Moabe, o povo de Israel, e ele começa a se prostituir com as filhas dos moabitas. Diz que o povo comeu e se inclinou aos deuses delas. E lá em Números 31:6, nós ficamos sabendo que as mulheres moabitas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, o lugar lá de Moabe, pelo que houve praga entre a congregação do Senhor. Então, o que acontece? Para os irmãos entenderem. A doutrina de Balaão não era apenas um ensino ruim, mas um ensino que levava a uma prática ruim. As mulheres moabitas, elas convidaram os israelitas para o culto dos deuses delas. Eu imagino aquelas mulheres chegando para os homens israelitas e falando assim: vamos lá para o culto, Deus é um só, vamos lá cultuar os nossos deuses como seu Deus, vamos lá. E acontece que os cultos pagãos não era apenas o prostrar-se a uma imagem, mas havia a prostituição envolvida. Muitas sacerdotisas cultuais eram prostitutas. Então, ao mesmo tempo que os homens de Israel acabavam adorando aqueles ídolos, eles também se envolviam sexualmente com aquelas mulheres. Aquelas mulheres, elas aprenderam direitinho com Balaão o que elas deveriam fazer. E o que acontecia, meus irmãos? Qual que era o caso aqui de Pérgamo? Bom, em Pérgamo, lembra, cidade idólatra, cheia de templos pagãos. Haviam muitos templos pagãos ali, os cultos a Zeus, a Atena, a Asclépio, também ao culto ao imperador. E na igreja de Pérgamo havia um grupo de pessoas que, da mesma forma como aquelas mulheres seduziram os homens israelitas a um culto a ídolos e, consequentemente, a práticas sexuais proibidas por Deus, aquelas pessoas na igreja de Pérgamo estavam seduzindo aos irmãos de Pérgamo a fazerem a mesma coisa, a cultuarem os ídolos de Pérgamo, a irem nos cultos dos deuses gregos, no culto do imperador, como um ato religioso. Segundo alguns comentaristas, eles poderiam dizer o seguinte, que aquilo não era bem algo religioso, mas um dever cívico. Era como se eles dissessem o seguinte: olha, não é adoração ao imperador, mas é uma homenagem. Vamos lá, nós somos cidadãos dessa cidade. E lembrem-se que as igrejas aqui, elas eram formadas por gentios, por gregos, por romanos, por cidadãos daquelas cidades, que outrora eram daquelas religiões. Então esse grupo é como se eles dissessem isso à igreja: olha, vamos lá, não tem nada a ver, é só uma prática, só uma prática cívica, é só uma homenagem ao imperador. Olha, os cultos aos deuses gregos não é bem um culto, é uma festa cultural, é algo que faz parte da cultura da cidade. Percebam, meus irmãos, como o diabo é sutil. Quantas são as manifestações culturais no nosso país, que o diabo ele tenta seduzir a igreja dizendo: não tem nada a ver. Não tem nada a ver aquilo lá não, aquilo não é mal.
Aquilo é só uma manifestação cultural, é só uma festa cultural. Não, olha, até tem um santo católico, até tem uma manifestação um pouco mais sensual, mas é só cultura. Reverendo Weber Carlos de Campos Júnior, explicando sobre isso, ele disse o seguinte, abro aspas, culturas nunca são moralmente neutras. Culturas têm expressões que evidenciam conformidade ou falta de conformidade à lei de Deus. Uma festa associada à idolatria, à sensualidade, não pode ser apenas uma festa cultural. Não existe cultura neutra. A gente não pode participar de certos eventos com a desculpa, é cultural. Mas nós precisamos avaliar se aquilo é contra ou não é contra a lei de Deus, a palavra de Deus. Deus nos deu os seus mandamentos para que os cumpramos à risca. E aquilo que vem com uma roupagem cultural pode, na verdade, ser algo pecaminoso. Era isso que estava acontecendo na cidade de Pérgamo. E onde há idolatria, há imoralidade. A frouxidão na adoração leva à frouxidão moral. A adoração aos deuses moabitas, por parte dos israelitas lá no Antigo Testamento, levou à prostituição com as mulheres moabitas. Ou seja, se não tem nada a ver participar de certas festas, porque aquilo é cultural, então o leque se abre e não tem nada a ver participar de certas coisas. Ter certas práticas. Aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão afirmavam não haver problema participar dos cultos pagãos de Pérgamo, pois era algo cultural e que também não havia problema em se ter uma vida imoral. Vejam, meus irmãos, isso era ligado ao segundo grupo, que é o versículo 15, os nicolaítas. Quem que eram os nicolaítas? Lembra da carta à igreja de Éfeso? Os nicolaítas eram aquelas pessoas que ensinavam o seguinte, você é crente? Mas você é livre para fazer o que quiser. Siga o seu coração. Viva da maneira como você bem entender. Isso podia levar as pessoas, os crentes, a terem uma vida promíscua, imoral, corrupta, desobediente, seguindo o seu coração. Só que enquanto a igreja de Éfeso não tolerava esse tipo de conversa, esse tipo de doutrina, esse tipo de ensino, a igreja de Pérgamo tolerava. A igreja de Pérgamo se tornou permissiva, licenciosa. Era uma igreja fiel, mas era uma igreja que tolerava o pelo do rato, tolerava a salmonela, tolerava o pecado no seu meio e aqueles que aprovavam o pecado. Olha, vamos viver do jeito que a gente bem entender. Mas, irmãos, vejam, a nossa vida deve ser uma vida santa, uma vida santa. Eu falo aos solteiros, jovens solteiros, prestem atenção. Deus criou o casamento como algo bom e como algo santo. Deus também criou o sexo, o ato sexual, como algo bom e algo santo, desde que feito com a pessoa certa e na hora certa. Ou seja, com o seu cônjuge dentro do casamento. E não tem essa de nada a ver, como na nossa geração acontece muito. Nada a ver ter relações sexuais antes do casamento. Nada a ver, nós já somos namorados, nós já somos noivos, falta tanto tempo para a gente se casar. Nada a ver dormirmos juntos. Meus irmãos, vejam, não tem essa de nada a ver. Hebreus 13, versículo 4 diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Agora, continuo falando aos solteiros e também aos casados. Um pecado que cada vez está mais evidente na nossa geração, a pornografia, fácil de praticar. Hoje, com a internet nas nossas mãos, é muito fácil de praticar esse pecado. E no nosso coração, nós podemos pensar o seguinte, nada a ver. Eu estou aqui, eu não estou adulterando, eu não estou fornicando, eu estou aqui comigo mesmo.
Mas vejam, meus irmãos, Jesus ele disse o seguinte, Mateus 5, 27 e 28. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Quer dizer, não precisa nem do ato, olhou, já pecou. Não tem essa de nada a ver. Não tem essa de nada a ver. E aos adolescentes, eu digo, ou a palavra de Deus diz, espere. O adolescente não tem necessidade de namorar. Porque se o adolescente não vai casar, para que o namoro? É somente para aquecer o coração e deixar o coração abrasado. Então, adolescentes, esperem a hora certa, a pessoa certa. Você pode e deve já orar. Senhor, na hora certa, prepare a pessoa certa. Um homem de Deus, crente no Senhor Jesus Cristo, uma mulher de Deus, serva do Senhor Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, como eu disse, a sutileza do diabo, a sutileza satânica, ela aos poucos vai entrando em nossas vidas, em nossas igrejas, com o nada a ver, tudo é relativo. Como entrou na igreja de Pérgamo, uma igreja fiel, uma igreja que morria por Jesus, mas uma igreja que tolerava alguns grupos que ensinavam essas coisas. Qual que é a solução proposta por Jesus? É a terceira parte da carta, a exortação, versículo 16. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Jesus propõe, Jesus chama, Jesus ordena o arrependimento. E Jesus ordena a toda a igreja o arrependimento. Não era toda a igreja que tinha aquelas práticas, mas toda a igreja tolerava. A igreja fazia vistas grossas. A igreja sabia que haviam dois grupos que ensinavam doutrinas que levavam a práticas pecaminosas, só que eles toleravam aquilo. Eles faziam vistas grossas, eles eram licenciosos, permissivos aquelas coisas. Pense comigo numa seguinte situação. Pense numa noiva. Essa noiva está a caminho do casamento, está no carro, com seu vestido branco, a caminho do casamento. Só que, de uma maneira imprudente, essa noiva, que é fã de café, ela fala assim, nada a ver eu tomar um café. O café acalma, né? Para alguns o café deixa mais nervoso, para outros o café acalma. Enquanto estou aqui no carro, eu vou tomar um cafezinho, vou pegar um copo aqui de café e vou tomar um café. Acontece que no caminho para a igreja, no caminho para o casamento, o motorista do carro ele tem que fazer uma freada brusca e o que acontece? O copo de café ele cai e mancha uma parte do vestido da noiva. Minha irmã, se você fosse a noiva, você entraria na igreja com aquele vestido manchado de café? Não, acho que não. Mulheres são vaidosas, ainda mais uma noiva. A noiva ela quer estar impecável no dia do seu casamento. Uma pequena mancha, por menor que fosse, ela não iria admitir. Mesmo que fosse uma mancha que estivesse ali num ponto do seu vestido que fosse menos visível. Não, essa noiva ia ter que dar um jeito. Se não saísse a mancha, ela ia precisar trocar o seu vestido. Meus irmãos, vejam só, uma pequena mancha compromete o vestido todo. Um grupo na igreja, uma pessoa na igreja compromete a igreja toda. Por isso que no versículo 16, Jesus chama a igreja inteira ao arrependimento. Eram dois grupos, não era toda a igreja, eles toleravam, eles tinham os que aí sustentam a doutrina de Balaão e eles tinham os que da mesma forma sustentavam a doutrina dos nicolaítas. Não era toda a igreja, eram dois grupos, talvez dois grupos pequenos, não sabemos. Mas o fato de algumas pessoas tolerarem certos pecados, aquilo trazia ruína para toda a igreja.
Toda a igreja precisava se arrepender, e se ela não se arrependesse, o próprio Jesus julgaria, pelejaria contra aquela igreja com a espada da sua boca, a espada da condenação. Lá em Josué capítulo 7, nós vemos ali Josué, ele liderando o povo na conquista das cidades de Canaã. Eles tinham sido vitoriosos conquistando a cidade de Jericó. Então a próxima cidade é a cidade de Ai, uma cidadezinha pequena, e eles vergonhosamente perdem a batalha para os moradores de Ai. E ali Josué e o povo se entristecem, e Deus fala assim: tem pecado no meio do povo. Por quê? Porque lá em Jericó, Deus falou para eles o seguinte: olha, não toquem nos despojos. Teve um homem chamado Acã. E Acã, ele levou todo Israel à derrota por causa de uma capa e uma barra de prata que ele tomou para si. Desobedecendo ao Senhor, vidas de israelitas foram mortas. Por causa do pecado de uma pessoa na igreja, a igreja toda pode sofrer. De um grupo, a igreja toda pode sofrer. É o que Jesus fala aqui para a igreja. Vocês têm que se arrepender. Vocês estão tolerando essas pessoas, esses grupos que têm ensinado doutrinas, práticas que são contrárias à minha palavra. 1 Coríntios capítulo 5, Paulo, ele repreendeu e exortou os irmãos daquela igreja porque eles estavam também tolerando um homem. Havia um homem em Corinto, lá em 1 Coríntios 5, Paulo fala, que ele tinha relações com a esposa do seu pai, com a sua madrasta. A igreja inteira sabia desse pecado. Sabe o que a igreja fez? Sabe o que o conselho daquela igreja fez? Nada. Paulo lhe disse assim nos versículos 6 e 7, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Quando a igreja é licenciosa, tolerante, permissiva, tolerando o pecado no seu meio, todos sofrem. Aí alguém pode dizer: pastor, mas quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Todos nós somos pecadores. Só que existe uma diferença. Pecadores redimidos se arrependem. Por isso que Jesus, aqui no versículo 16, ele demonstra a sua misericórdia, a sua longanimidade, chamando aquela igreja que estava tolerando o pecado em seu meio ao arrependimento, dando tempo para eles. Arrependam-se. Arrependam-se. Irmãos, se nós estivermos em pecado, se nós estivermos tolerando o pecado de outras pessoas em nosso meio, nós precisamos nos arrepender. Deus está nos dando tempo para o arrependimento, porque quando o tempo acabar, ele diz: se não, ele vem com o julgamento. Ele vem com a espada que sai da sua própria boca. Por isso que, à luz da reforma protestante, uma das marcas da verdadeira igreja é o exercício adequado da disciplina eclesiástica. A disciplina na igreja tem como objetivo purificar a igreja e restaurar o pecador, para que todos sejam uma noiva santa e pura. E aí Jesus então termina a sua carta à igreja de Pérgamo com a última parte, que é uma promessa, o versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como que lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Bom, chama a sua atenção aqui para a palavra vencedor. Essa palavra na língua grega, ela está no tempo verbal presente, que significa constância. O que significa isso? A gente sabe que nós somos mais que vencedores. A gente sabe que a gente vai um dia chegar no céu. No novo céu e nova terra, nós vamos nos assentar em tronos. Só que o crente, ele tem pequenas vitórias todos os dias. Todos os dias você vence um pouquinho. Vence o mundo, vence o diabo, vence o pecado. Quando você vence uma tentação, você é tentado e você consegue não cair em tentação, é uma pequena vitória. Você não pecou. Quando você vence algum ataque que você sofre e você não revidou, você venceu.
É esse o sentido aqui no original. Ao vencedor, aquele que vence um dia de cada vez. Todos os dias nós estamos vencendo. Ao vencedor. O vencedor é aquele que peca sim, mas como eu falei agora há pouco, ele se arrepende. Ele busca o seu advogado que é Jesus Cristo. Ele vem e ele confessa o seu pecado e o Senhor o perdoa todos os dias. Ao vencedor. E o vencedor receberá 3 prêmios. Aqui são 3 expressões difíceis. Estudando esse sermão, irmãos, essas 3 expressões aqui são expressões de difícil entendimento. Mas um pastor chamado Charles Swindoll, ele disse que o vencedor receberá o alimento divino, o maná, o favor especial, a pedrinha branca, e um novo caráter, que seria o novo nome. Então ele fala primeiro do maná escondido. O que é isso? Você se lembra que no deserto, o povo de Israel teve fome, e como é que Deus alimentou aquele povo? Com o maná, o pão do céu, o pão de Deus. Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus é o pão da vida. E quando nós nos alimentamos de Jesus, nós crescemos espiritualmente. Nós hoje de manhã nos alimentamos da ceia, do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, representados ali no pão e no cálice. E participar da ceia é uma bênção enorme. Nós nos alimentamos de Cristo quando nós nos alimentamos da Sua palavra. E quando nós nos alimentamos da Sua palavra, nós somos abençoados e nós crescemos. Depois ele fala aqui da pedrinha branca. Que pedrinha branca seria essa? Provavelmente essa pedrinha branca ela se referia ao ingresso ao teatro de Pérgamo. Então, para entrar no teatro de Pérgamo, o ingresso eram pedrinhas brancas. Então, da mesma forma que a pessoa que tinha aquela pedrinha branca, ela tinha acesso a um lugar especial, para um evento especial, Jesus está dizendo que o vencedor receberia também uma pedrinha branca, ou seja, o acesso às bodas do Cordeiro, ao casamento de Cristo com a sua igreja, o acesso à Nova Jerusalém, o acesso ao novo céu e nova terra, o acesso à vida eterna. O vencedor vai ter isso. E por fim, a terceira expressão aqui, que também é de difícil interpretação, seria o nome novo, qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Possivelmente, quando ele fala de nome novo, ele está falando da identidade. Lembra-se que na Bíblia, o nome tinha a ver com o caráter da pessoa. O caráter da pessoa, por isso que às vezes os nomes eles eram trocados. Jacó significava enganador. Antes da sua conversão, Jacó de fato era um enganador. O nome dele tinha tudo a ver com o seu caráter. Mas quando Jacó é convertido, Deus muda o nome dele para Israel, príncipe com Deus. O caráter dele muda, o nome dele muda. Então aqui, provavelmente, o que o Senhor Jesus está falando é exatamente do novo caráter, da nova identidade que nós temos em Cristo Jesus, nós possuímos o caráter de Cristo. Eu concluo com 3 breves aplicações. Primeiro, lembre-se que Satanás é o príncipe deste mundo e aqui é o lugar onde ele habita. Por isso, não ame o mundo e as coisas que existem no mundo. Por mais que você goste do bairro onde você vive, da cidade onde você vive, da casa onde você vive, é passageiro. Você é um peregrino, você é um forasteiro. Esse mundo jaz no maligno. O diabo ele atua nos corações caídos. 1 Pedro 5, versículos 8 e 9 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O diabo ele anda como um leão, no lugar onde nós vivemos. E ele não vê a hora da gente fraquejar, da gente vacilar e cair nas suas tentações. Então não ame esse mundo, o trono de Satanás. Segundo, seja uma testemunha fiel.
Mesmo que você seja atacado, perseguido, ignorado, zombado ou cancelado, mesmo que você seja morto, não negue a Jesus, mas fale dele. Pregue o Evangelho, como Antipas fez. Seja corajoso. Mesmo que as pessoas olhem feio para você, mesmo que as pessoas zombem, mesmo que as pessoas desfaçam a amizade, seja leal, fiel ao Senhor Jesus Cristo. Ele disse assim em Mateus 10, 31 e 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. E terceira e última aplicação. Tolerância zero com o pecado. Tolerância zero. Não abra a guarda, não pense ou diga que não tem nada a ver certas coisas, certas práticas. Não seja licencioso ou permissivo. Viva em santidade, adorando somente a Deus. Tenha uma vida santa, uma vida pura. Seja você solteiro, casado, viúvo, seja qual for o seu estado civil, divorciado, tenha uma vida pura. Não somente nas práticas, mas também nas palavras e especialmente nos pensamentos. Porque nós podemos ter práticas puras, palavras puras diante dos homens, mas aqui Deus conhece. Como a nossa irmã orou agora há pouco, aquilo que ninguém está vendo, Deus conhece. Ele diz, eu conheço. Você pode ter um casamento puro, fisicamente falando. Você pode ter um vocabulário puro aos ouvidos das outras pessoas. Mas como tem sido o meu e o seu coração, a minha e a sua mente? Temos que conservar a pureza, meus irmãos, a santidade, especialmente num tempo em que a imoralidade está nos nossos olhos, está nos nossos bolsos. Quando a gente pega aquele aparelhinho com aquela telinha, é fácil demais ser seduzido. Você não está procurando, mas aparece um anúncio, aparece uma postagem, aparece um vídeo, uma foto, uma imagem. Somos facilmente seduzidos, mas que possamos manter o nosso coração, a nossa mente puros. Se nós estivermos neste tipo de pecado ou qualquer outro tipo de pecado, que venhamos a nos arrepender. O Senhor está sendo paciente conosco. Ele nos chama ao arrependimento de qualquer pecado. Se nós virmos o nosso irmão, nossa irmã em pecado, não sejamos licenciosos, tolerantes, como os cristãos de Pérgamo. Mas chamamos esse nosso irmão, essa nossa irmã, e falamos assim, vem cá meu irmão, vem cá minha irmã. Jesus ele diz lá em Mateus 18, se seu irmão pecar contra ti, vai e conversa com ele. Vem cá meu irmão, você está nessa prática, você está nessa vida, você está nesse pecado, arrependa-se. Para que assim o Senhor nos perdoe, meus irmãos, para que assim sejamos vencedores dia após dia e no final recebamos a recompensa que nos será dada por Jesus. Que Ele nos abençoe, meus irmãos, para a glória dele. Amém.